Liana Cirne, querida, hoje com fundo diferente, que bonito aí essa estante cheia de imagens. Liana, tanta coisa triste para a gente falar, mas também tanta coisa boa, né? São duas realidades paralelas. Passo para você a palavra para saudar o público aqui, que fica na expectativa de te ver e de te ouvir nestas manhãs de quarta-feira. Vamos lá. Bom dia, Conde. Bom dia, minha amiga querida Dai. Sempre linda, sempre maravilhosa. Bom dia, comunidade 247. E atrás de mim tem o artesanato pernambucano. Esse aqui é o meu escritório político. E nessa estante eu tenho artesanato de várias regiões de Pernambuco, de Buíque, de Caruaru, de Itaconhaém. Aqui eu tenho... Opa, pro lado errado. Aqui eu tenho meu querido Mano de Baé, eu tenho a Lúcia Firman, eu tenho, enfim, tenho Pernambuco inteiro atrás de mim. Tem tudo, tem um pouquinho de tudo. Tem mamulengo. Uau, que lindo! Eu sou uma verdadeira apaixonada pela nossa cultura popular e eu sou uma entusiasta da nossa cultura. Mas vamos falar sobre Marcelo Arruda e sobre o Jorge Rocha, né? Eu queria falar sobre isso, porque eu escrevi um tweet que foi inclusive reproduzido pelo Brasil 247, em que eu defendo que não se trata apenas de homicídio doloso. Eu defendo que se trata de crime de terrorismo. E eu estou... Dai está colocando aqui... Exatamente. Na minha opinião, está configurado o crime de terrorismo. Definitivamente, nós não podemos... Nós sabemos que a lei de terrorismo não foi uma lei que nós apoiamos, não foi uma lei que nós defendemos, foi uma lei, inclusive, sancionada durante o governo Dilma e que nós criticamos muitíssimo, mas a lei está em vigor, ela é muito mal utilizada, inclusive ela é utilizada de modo ideológico. Eu sou uma pessoa que tenho profundas críticas ao uso explicitamente ideológico de qualquer legislação em vigor. Essa lei foi uma lei utilizada para cercear os nossos movimentos sociais, inclusive o movimento social mais importante do Brasil, que é o MST. Então, sendo eu uma profunda crítica desta lei, eu não deveria, então, né, talvez as pessoas questionem se eu deveria ou não citá-la, mas ela está em vigor, e se ela está em vigor, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ela está configurada. O homicídio de Marcelo Arruda não é um simples homicídio doloso. Ele se configura como crime de terrorismo. Então, ele é duplamente qualificado. Ele tanto é tipificado como homicídio doloso, está configurado o homicídio doloso, e o homicídio doloso, nesse caso, inclusive, é uma agravante do crime de terrorismo. Esse é um crime de ódio, ele teve motivação política, ele não foi uma briguinha entre vizinhos, ele foi um crime de ódio de motivação política, Conde e Dai. Logo, ele se configura pelo crime de terrorismo. Existe uma lei de terrorismo no Brasil e ela está em vigor e, portanto, ela se configurou. Jorge, eu esqueço o sobrenome dele, deixa eu olhar aqui. Maranhos. O Jorge da Rocha, que foi o assassino, ele
ele cometeu o crime de terrorismo. Mas não é só isso. Houve uma incitação ao crime de terrorismo. E, na minha opinião, Bolsonaro deve responder pelo delito de apologia ao crime de terrorismo. E isso estou me referindo a Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro deve responder pelo delito de apologia ao crime de terrorismo. E acho também que deve responder pela incitação. Mas nós temos fotos do assassino junto a Eduardo Bolsonaro. Logo, Eduardo Bolsonaro também deve responder processo criminal, para que se investigue se ele participou de atos preparatórios do crime de terrorismo ou incitou. Então, não apenas Jair Bolsonaro deve responder processo penal, mas Eduardo Bolsonaro também, porque nós precisamos saber quando foram aquelas fotos, quais as ligações que havia entre o réu Jorge e Eduardo Bolsonaro, se ele teve participação nos atos preparatórios daquele crime de ódio. E acho muito importante que Jair e Eduardo Bolsonaro exerçam o direito de defesa na justiça para que expliquem Eduardo Bolsonaro se participou dos atos preparatórios. E Jair Bolsonaro, ele deve responder, e, na minha opinião, está configurado o delito de apologia ao crime de terrorismo. Isso é importante porque nós não podemos tolerar uma campanha eleitoral em que o presidente da República e pré-candidato à reeleição ele fomente o ódio, incite o ódio e faça apologia do crime de terrorismo sem sofrer consequências, porque isso, inclusive, conturba o processo eleitoral. Nós, obviamente, estamos sendo acuados. Quem é que lembra, ou quem não lembra, de que em 2015 e em 2016 nós não podíamos sair vestidos de vermelho na rua, sob pena de apanharmos. As pessoas tinham medo. Eu lembro que em 2016 eu fui para Porto Alegre visitar minhas irmãs e vesti vermelho e não queriam que eu vestisse vermelho. Era um clima de terror. Era um clima de medo. Estão querendo repetir. Então, eu acho muito importante que, nesse momento, nós não retrocedamos. Vocês devem lembrar que há 1 ou 2 semanas atrás eu comentei com vocês que Bolsonaro não conseguiu instituir um regime de autoritarismo no Brasil, porque nós, da esquerda, democratas, nós não nos acovardamos e nós não nos escondemos embaixo da cama. Porque a vida é feita de coragem. E eu acho que, nesse momento, é o momento da gente continuar com a cabeça erguida, gritando Lula lá, porque a tentativa de Bolsonaro é de nos intimidar, a tentativa de Bolsonaro é de nos acovardar. É por isso que ele
comete delito de apologia ao crime de terrorismo. E por isso deve responder. Perfeito. Liana, dentro desse ambiente que está sendo colocado, muito se fala da questão da segurança do processo eleitoral. Nunca, num processo eleitoral, a violência esteve no radar tão fortemente como agora. Além disso, a gente já tem uma ameaça por parte dos militares, constantemente acionando o TSE, dizendo que é isso, que é aquilo, pede documentos, etc. E já teve aquela declaração do Braga Neto, que é um general, ainda que seja um ministro, pré-candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Ele já disse ali a empresários que, se não atender as reivindicações aí feitas pelas Forças Armadas, não vai ter processo eleitoral. Hoje de manhã, o Eduardo Guimarães disse isso, que tudo dá a entender pela conjuntura de que Lula está, sim, próximo à vitória no primeiro turno, com uma larga vantagem, e que o desespero da extrema-direita é de que essa derrota já é uma situação configurada. E, portanto, na avaliação do Eduardo Guimarães, é preciso garantir não somente o processo eleitoral, mas que o Lula tome posse. Não é nem que vai governar, que o Lula tome posse, porque ele acha que pode haver uma ação por parte dos militares. Como é que você vê essa atuação dos militares, a margem para esses militares ficarem dizendo que vai fazer isso, fazer apuração paralela, pedir documentos? Não está extrapolando aí a linha constitucional? Daí, acho que você lembra que nós conversamos sobre isso há 1 ou 2 semanas. Sim. A gente falou exatamente sobre a escolha de Braga Neto para ocupar a vice na chapa de Bolsonaro, e a avaliação que nós fizemos é a de que Bolsonaro abriu mão de disputar as eleições para contestar as eleições. Braga Neto vamos lembrar que a escolha do Centrão era por Tereza Cristina, ministra da Agricultura, totalmente do agronegócio, etc. A escolha por Braga Neto, que foi uma escolha não dialogada, daqueles arroubos de Bolsonaro, a escolha por Braga Neto foi uma escolha por reduzir ainda mais a capacidade de Bolsonaro disputar as urnas. Lembremos que Bolsonaro tem 65% de rejeição entre mulheres. Então, a Tereza Cristina, ela era um nome necessário. Porém, Bolsonaro escolheu Braga Neto para poder contestar o resultado das eleições. Então, quando a gente fala assim que Braga Neto enviou um ofício para o TSE, a gente não deve dizer os militares enviaram. A gente deve dizer a chapa majoritária. Desculpa, a chapa da reeleição. Então, eu acho importante a gente começar a entender isso. Braga Neto, ele não fala como militar. Braga Neto fala como chapa presidencial que disputa a reeleição. A gente também já viu que o alto comando das Forças Armadas já deu todas as declarações possíveis de que não vai embarcar numa aventura golpista. Eu cheguei a dizer aqui no Giro das 11 que Bolsonaro conta com apoio de baixa e média patente. Eu até dei um nome para isso, que a gente deveria avaliar a possibilidade de estarmos diante de um novo tenentismo. Mas que o alto comando das Forças Armadas já declarou por todos os meios que não vai embarcar numa aventura golpista. As pessoas que estão tensionando o TSE são todas elas governo. Mas é governo, mas também é militar.
Sim, mas elas não falam como militares, elas falam como governo Bolsonaro. Quem é que está tensionando o TSE que seja das Forças Armadas e que não esteja no governo Bolsonaro? Então, é o governo que está tensionando o TSE. É bom também a gente lembrar que o presidente da Fiesp também disse que não vai. A Fiesp declarou que vai respeitar o resultado das eleições. Isso significa que não haja risco? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou fazendo uma avaliação de que os riscos são oriundos de segmentos. E que a gente, na minha opinião, eu gostaria também de ouvir a opinião de vocês e outros analistas aqui do Brasil 247, mas na minha opinião, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala os militares. Ora, Bolsonaro entupiu o governo de militares. Eu acho que a gente tem que avaliar o seguinte: quem é dos militares, da ativa, fora do governo, que está apoiando esse discurso? Então, são as Forças Armadas que estão incitando o discurso golpista? Desculpa, vou repetir. São as Forças Armadas que estão incitando o governo um golpismo? Ou é o governo que conta com militares em seus quadros? Eu acho que a gente tem que separar. Digamos que eu esteja certa na minha avaliação e, na verdade, o discurso golpista não seja das Forças Armadas, mas sim do governo Bolsonaro. Isso significa que não há riscos? Eu não estou dizendo isso, eu acho que há. Por isso eu me referi a um novo tenentismo. Porque o ministro da Defesa, ele disse que a Polícia Federal iria tutelar o processo eleitoral. E aí nós sabemos que uma parte da baixa patente das Forças Armadas realmente apoia Bolsonaro até fanaticamente. E a gente precisa prestar atenção a isso. A gente precisa prestar atenção a isso. Mas eu acho que a gente tem que fazer a avaliação mais fria possível. E a gente tem que se preparar, sim, para um confronto. Mas mais do que se preparar para um confronto, é importante que Lula estabeleça o maior número de diálogos possíveis. Não se dá um golpe sem apoio internacional. Quem é que está apoiando Bolsonaro no plano internacional? Ninguém. Não se dá um golpe sem um amplo apoio social. Bolsonaro tem um amplo apoio social? Eu não acho. Eu acho que ele tem uma parcela que não é irrelevante, que é até expressiva para um presidente tão ruim, tão impopular e que fez uma gestão econômica tão dramática. Eu acho até que é uma parcela bastante expressiva. Ele tem muitos radicais, mas nós temos um ambiente em que nós teríamos uma passividade popular caso Lula sofresse um golpe? Não. Se Lula viesse a sofrer um golpe e fosse impedido de tomar posse, nós teríamos uma convulsão social gigante. O povo jamais vai admitir passivamente que Lula sofra um golpe, seja impedido de tomar posse e nada aconteça. Se Bolsonaro tentar impedir a posse de Lula, nós teremos uma convulsão social gigantesca. O povo não vai admitir. Porque se Bolsonaro tem uma parcela de fanáticos, apoiadores,
o número de apoiadores de Lula é muito maior. Tanto que cada vez mais fica configurada a possibilidade dele se eleger no primeiro turno. Então, acho que são elementos que inspiram muita atenção, muito cuidado, muita atenção, muito cuidado, mas eu não acho que nós venhamos a ter uma situação em que Lula não suba a rampa do Palácio do Planalto. Ele vai subir. Liana Cirne Lins aqui no Giro das 11. Liana, querida, o pessoal fica aqui hipnotizado pela fala da Liana. Eu quero trazer aqui o Linhas do Horizonte para a gente. 172 dias, né? Contagem regressiva para a defenestração do pestilento. Respeito à terra indígena. Linhas do Horizonte, Mônica, um beijo para todas as integrantes desse coletivo maravilhoso chamado Linhas do Horizonte. Eu quero ler alguns comentários aqui antes de fazer a despedida com a Liana. Clodoaldo de Almeida, obrigado pela contribuição. Raquel Gertner, tem gente que tem medo do amor, mas é o único caminho para uma chance de mudar esse país. Clodoaldo de Almeida e Silva, Conde, conhece o canto da lenda do Irapuru? E é o Lula quando fala, todos se calam para ouvi-lo. Realmente, ontem foi impressionante em Brasília. Cidadania e reflexão, o presidente desesperadamente tenta enterrar as suas fezes, mas faz isso em público. Jefferson Taborda, com esse tom de paz contra assassinos, não demora para Lula ficar de quatro para Satanaro, como a mídia está cobrando. Aqui uma licença poética abusada. Obrigado, Jefferson Taborda, está lido aqui sua mensagem. Luiz Edgar, eles, Bozos, têm aplicativo para mapear celulares, redes, etc. Pensem nisso, não é teoria de conspiração, isso é real, gente. Eu vou deixar para ler os outros depois, porque a gente tem muito comentário chegando aqui e a gente vai receber a Sara Azevedo nesse momento. Liana, querida, nem consegui fazer uma pergunta para você, porque você está tão, como sempre, tão inspirada aí. Bom trabalho, boa semana na sua atividade e em breve estaremos juntos novamente. Passo para você fazer a sua despedida. Onde posso dizer o seguinte, eu escrevi no meu tweet, depois eu apaguei porque eu descobri que o assassino não tinha morrido, mas é importante dizer que nós somos pacíficos, mas nós não somos passivos. Ser pacifista é diferente de ser passivo. Nós não somos e não estamos passivas nem passivos. Nós não permitiremos outras violências. Eu também quero dizer que o crime de terrorismo, do qual eu citei no primeiro bloco, também se aplica àqueles que soltaram bombas de fezes e urina nos atos pró-Lula. Eles também devem responder por crime de terrorismo. E, para concluir, Lula vai subir a rampa do Palácio do Planalto, mas nós precisamos de 2 contagens. Uma é essa que você mostrou, faltam 172 dias para Lula tomar posse. Porém, faltam 77 dias para eleger Lula no primeiro turno e a maior bancada de esquerda que esse país já viu. Faltam 77 dias para eleger Lula no primeiro turno e a maior bancada de esquerda que esse país já viu. E quem está pedindo votos para Lula, quem está se preparando para pedir votos para Lula, que nesse momento a gente não pode pedir votos, mas quem está se preparando para pedir votos para Lula também deve se preparar para pedir votos no futuro, a partir do dia 16 de agosto, para os senadores de Lula, deputados e deputadas federais de Lula, deputados e deputadas estaduais de Lula,
e governadores de Lula. A campanha tem que ser completa de A a Z. A gente tem uma tarefa para cumprir daqui a 77 dias. Obrigado, Liana. Super beijo para você. Vamos fazer a transição no giro aqui. Vamos lá. Tchau, gente.